Romanos 6, tradução Almeida, revista corrigida. Legal. Todo mundo está com a Bíblia aí? Amém. Se você por acaso não trouxe, eu considero um hábito bom trazer a Bíblia. Se você por acaso não trouxe, o projetor poderá lhe ajudar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Bom, lembrem-se do que eu já expliquei. Romanos é uma sequência e a Bíblia não pode ser lida isoladamente. Então, Paulo vem de um que diremos, pois, se você parar para prestar bem atenção aí, ele vem do capítulo 5. Põe o final do capítulo 5 aí para mim, varão, faz favor. Olha só, 5:21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Então veja, um texto está intimamente ligado com o outro. Está dando para os irmãos entenderem? É assim que se lê Bíblia. Não tem esse negócio de capítulo e versículo. Isso aí é besteira, isso aí não existe. Isso aí é só para facilitar a gente encontrar. Por exemplo, como é que ele encontraria esse texto se não tivesse capítulo e versículo? Ele ia ficar aí o dia inteiro procurando, concorda? Então, capítulo e versículo não serve para interpretação bíblica, ok? Alguém já tinha ouvido falar nisso? É assim que funciona. Capítulo e versículo não serve para interpretação bíblica. O que serve é texto e contexto. Capítulos e versículos passaram a ser divididos na Bíblia a partir do século XII. Até lá não tinha nada disso. O pessoal tinha que se virar. Isso aqui que eu estou dizendo para vocês é um segredo que muita gente, a grande maioria dos evangélicos e dos sectários não sabem. Então, pegue isso daqui para você quando você começar a ler a Bíblia. Não pega a Bíblia e diz assim, esse texto aqui, o que será que ele está querendo dizer para mim? Não, irmão. Existe um contexto, e é o caso de Paulo aqui aos Romanos. Paulo escreveu uma carta para os romanos. Transforma-se aqui para nós em um livro, dividido em capítulos e versículos, para facilitar a nossa vida. Essa é a ideia. É a mesma coisa. Antigamente, nós escrevíamos cartas. Quem é do tempo que escrevia carta aí? Levanta a mão. Alguns irmãos, né? Então, você falava assim, você nunca escreveu carta, irmã? Eu estou achando que você tem cara que não escreveu carta, não. Não, acho que você não escreveu carta, não. 28 anos já? Com essa carinha de menina? Caramba. Então, o que acontece? Cadê a irmã Fátima? Escreveu carta já, irmã Fátima? Já, né? Quando a gente era pequeno, a gente escrevia carta. Quando você começava a ir para a escola, aí, normalmente, os pais, eles não tinham aquela habilidade de escrever. Aí minha mãe falava assim, escreva aí para o meu pai, que era o meu avô. E aí, a carta sempre começava do mesmo jeito. Eu falava, tá, mãe, deixa eu já começar. Para quem vai? Vai para o seu avô, vai para a sua tia, vai para o outro. Deixa eu já começar logo aqui, fazer o cabeçalho da carta, que era sempre tudo igual, né? Meu amado pai, meu amado tio, e assim vai. E o que interessa, irmãos, é assim, a carta, ela tinha uma sequência lógica. A carta contava problemas aqui de São Paulo. A carta, quem lesse, conseguiria entender tudo o que estava escrito ali. Não era um negocinho que você começava a falar assim, meu amado pai, hoje está sol. Hoje está sol. E lá nos Estados Unidos, hoje, está tendo uma guerra. Peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Então, as cartas na Bíblia são exatamente assim. Existe sequência lógica.
E isso é um princípio importante para a hermenêutica, para você poder aprender o que a Bíblia diz, para você poder entender. Então, quando Paulo diz o que diremos, pois, ele está vindo lá do capítulo 5, que vocês se lembram, inclusive eu citei o exemplo lá dos chineses, todo mundo se lembra disso, que o chinês achou que pecando bastante, ele ia agradar mais a Deus até, porque Deus ia ser glorificado. Todo mundo lembra disso aí que eu expliquei? Então, o Paulo agora vai dar um conselho para esses irmãos chineses e para nós. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ponto. Irmãos, nós precisamos aqui fazer uma divisão entre pecado e pecador. É por isso que muitos não compreendem quando a Bíblia trata do pecado. Qual é a divisão que nós temos que fazer aqui? É muito simples. Veja que Paulo diz: será que nós vamos pecar para que Deus goste mais de nós? Porque aí a gente está exaltando a Deus? Ele fala assim, não, muito pelo contrário. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós não deveríamos continuar pecando sem nenhuma necessidade. Ou seja, deixar de pecar, nenhum de nós conseguirá. Nenhum de nós conseguirá deixar de pecar. Todos somos pecadores. Ok? Todo mundo compreende isso que eu estou falando? Amém. Nós pecamos em palavras, nós pecamos em ações, nós pecamos em pensamentos. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que você não tem necessidade de continuar pecando, uma vez que você está morto para o pecado. E aqui você vai entender como é que a pessoa morre para o pecado. Então veja que Paulo usa um simbolismo, tá? Isso aqui é um simbolismo. Você está morto para o pecado. Porque embora eu esteja falando com vocês, vocês estão mortos para o pecado, porém vocês estão vivinhos da Silva. Concorda? Vocês estão vivos. E aí ele continua no versículo 3. Ou não sabeis que todos nós, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Preste atenção. O que é que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 3 e 4? Paulo está dizendo o seguinte, olha, o poder do pecado, ele foi quebrado sobre você. Você quer ver um exemplo? Você não precisa se achar melhor, mas você se acha igual aos seus colegas de trabalho que não são cristãos? Quando eu digo igual em matéria de pecado. Você se acha igual aos seus colegas da escola que não são cristãos? Quando eu digo em matéria de pecado. Levanta a mão para mim se tem alguém que se acha igual. Não, não é? Por quê? Porque o poder do pecado foi quebrado sobre você. Ou seja, você pode até pecar, mas você não faz da maneira como você o fazia antes, ou como seus colegas o fazem. Por exemplo,
Usar drogas é pecado, certo? Isso é pecado. Então, você está lá na sua empresa ou na sua escola e os seus colegas, de repente, dizem: ô Eduardo, vamos ali, ó, nós vamos no bar e a gente vai aproveitar e vai fumar um baseado. O que a sua cabeça pensa? Sua cabeça, automaticamente, ela vai pensar: eu não vou. Eu não vou. Primeiro que nunca fumei maconha. Não, mas a primeira vez, vamos lá, você vai ver que é bom. Não, eu não vou. Mas por que eu não vou? Você já não dá aquele toque de pensamento porque você é cristão? Já dá aquele toque de pensamento, assim, não, eu sou cristão. É isso que Paulo está dizendo para nós. O poder do pecado foi quebrado. Mas o irmão pode ceder? Pode. Ele pode ceder, pode ir lá, fumar maconha. Ele fala: caramba, fumei maconha, rapaz, que droga, hein? Aí ele para e pensa assim: bah, eu fiz errado. Eu fiz errado. Então ele vai embora chateado. Ele foi embora chateado. Por que ele foi embora chateado? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na mente da pessoa. Então veja que em todos os aspectos, mesmo pecando, o cristão é diferente do pecador habitual. Deu para os irmãos compreenderem isso? É dessa maneira. Então Paulo diz que o poder do pecado foi quebrado sobre nós quando nós nos tornamos cristãos e fomos batizados para ser uma parte de Jesus, através da sua morte. Porque ali foi esmagado o poder da nossa natureza pecaminosa. Existem alguns intérpretes muito ruins de interpretação que dizem que não é nem necessário a pessoa ser batizada, porque eles usam esse texto dizendo que nós já fomos todos batizados em Jesus quando Jesus morreu. Não. Isto é apenas uma analogia. Nós podemos dizer que todos nós, a palavra batismo, ela vem de baptismo, que significa imergir, não é? Então, por exemplo, quando Adão pecou, todos nós somos batizados em Adão. Porque todos nós somos imersos em Adão. Todos nós somos imersos no pecado. Então, nós podemos analisar corretamente essa fala. Mas, quando Cristo morreu, Paulo traz aqui essa analogia. Todos nós fomos batizados em Cristo, desde que você aceite Cristo como seu Senhor e Salvador. Todos nós somos batizados em Cristo. Então, é por isso que o poder do pecado foi quebrado na sua vida. É por isso que existe uma diferença entre você que peca e a pessoa que não entregou sua vida a Jesus, que peca. É completamente diferente. E o texto, o 4, né? Não, estou explicando, acabei de explicar o 3, varão. Tenha paciência. É que aqui é assim, demora para explicar, varão. Vocês estão entendendo? Amém? Esse amém aí parece que é um amém de que só o Eduardo entendeu. Amém, irmãos? Amém. Se não entender, você avisa que não está entendendo. Aí, então, o que acontece? Ele diz o seguinte, que a nossa natureza humana, aquela natureza de pecado, inclinada para o pecado, durante todo o tempo, ela foi sepultada com Jesus. Que natureza humana é esta que foi sepultada com Jesus? Isto tem a ver com o pecado original de Adão. Ou seja, em Adão todos morrem, lembra lá no capítulo 5? Em Cristo todos serão vivificados. Então, uma vez que a nossa natureza humana ela morreu por ocasião
da morte de Jesus, porque a morte de Jesus também simboliza um batismo para nós. Ele morreu e foi levantado dos mortos. E é por isso que todos nós que aceitamos a Jesus somos batizados na sua morte. Deu para os irmãos entender agora esse texto? Põe aí o 4 aí, varão. Cadê? Onde é que está escrito lá? Olha lá, exatamente. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, isso significa que nós somos batizados em Cristo, fomos batizados em Cristo quando Cristo morreu e foi levantado. Tá? Essa é a analogia que Paulo está dizendo. Então, todos nós tivemos a nossa natureza pecaminosa parcialmente anulada. Digo parcialmente porque o pecado está no DNA humano, mas parcialmente anulada. Em nós, né? Porque a obra de Jesus foi completa na cruz. A obra de Jesus acabou com o pecado de Adão. Tá? Só que tem tempo de cumprimento, não é, irmão? A obra foi feita na cruz. Então você fala, e por que eu ainda sou pecador? Porque ainda não chegou o tempo de você passar da corrupção para a incorrupção. Quando chegar esse tempo, então você vai sentir os efeitos plenamente do sacrifício de Jesus. O versículo 5 agora. Vamos ao versículo 5. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Então, o que Paulo está dizendo? Que da mesma maneira que Cristo padeceu, sofreu, ele diz que nós somos plantados, ou seja, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. É por isso, irmãos, que não existe fronteiras. É por isso que não existe placa de igreja. É por isso que você que está aí do outro lado na internet, me acompanhando, pode sentir-se feliz, porque você faz parte da igreja de Jesus, assim como eu faço e assim como todos nós fazemos. Jesus rompeu as barreiras, Jesus rompeu as placas. Todos nós passamos a fazer parte dele. Todos nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. É como se todos nós tivéssemos morrido com Cristo e tivéssemos levantado. Por quê? Para que todos aqueles que participam agora de Cristo participem também da sua ressurreição. Está dando para os irmãos compreenderem? Amém? Parece que esse amém foi só do pastor Felipe. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão compreendendo a história? Por isso que eu falo, tem que prestar atenção. Eu estou tentando simplificar ao máximo para vocês. Mas a ideia é essa. Eu vou resumir até aqui o que eu já falei. Quando Cristo morreu, todos nós morremos juntos. Ok? Da mesma maneira que quando Adão pecou, todos nós pecamos juntos. Quando Cristo ressuscitou, ele trouxe para você, simbolicamente, a esperança da sua ressurreição para a vida. De modo que todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que estamos em Cristo, somos parte do corpo de Cristo. Ok? Basicamente é isso que Paulo está dizendo aqui até o versículo 5. Ficou claro isso? Alguém não entendeu? Se você não entendeu, pode falar qual parte, que aí eu tento ver. Né, irmã? Entendeu tudo, irmã? Que bom. Vamos tocar o barco.
Versículo 6 agora, né? Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O que é que Paulo está dizendo aqui para a gente, irmãos? Você deixou de ser iníquo. Isso aqui é muito importante de você compreender, irmãos. Sai um pouquinho do politicamente correto, mas eu tenho que explicar-lhes. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce condenado por natureza. Tá? Todo ser humano, quando nasce, nasce condenado por natureza. Essa menininha aí, tá vendo? Tá aí sentadinha, bonitinha, nasceu condenada. Se a mãe dela não aceita Jesus Cristo, e ela cresce e não conhece Jesus, ela vai continuar condenada como todo ser humano da humanidade. Então, o que Paulo está dizendo para nós aqui é que a nossa condenação, os nossos desejos iníquos, os nossos desejos malignos, foram pregados na cruz com Jesus. Tudo que é mal que existe em nós foi pregado com Cristo. Aí você diz, e por que de vez em quando eu ainda tenho vontade de fazer alguma coisa má? Exatamente, porque você ainda é pecador. Mas você quer ver a diferença? Quando você tem vontade de fazer alguma coisa má, sua cabeça não diz para você, ei, ô fulano, isso aí é mal? Diz ou não diz? Isso mostra que você está em Cristo. Isso mostra que você nasceu com Cristo. Irmãos, imaginem, por exemplo, os reis do crime que nós conhecemos na história. Pense nessas pessoas, e se você der uma olhada, pessoas que cometeram crimes horríveis na história. Alguém sabe me dizer um nome? Quem? Hitler. Hitler é bom. Bom, o Hitler, nós já falamos dele. Vamos pegar um crime de repercussão nacional. Chico Picadinho. Varão. Já ouviu falar no Chico Picadinho? É o cara que matou e retalhou a vítima todinha. Cortou. Quando eu era pequeno, tinha o crime da mala. O cara matou a pessoa e colocou dentro da mala. Eu pergunto para você, irmão. Eu pergunto para você, que alguns falam, isso é coisa do diabo, o diabo que fez. Não, irmão. O diabo é tão sabido que o diabo deu um golpe só, que foi em Adão. O resto, ele falou assim, agora o resto é por conta deles. São eles que fazem. Então, quando nós temos, por exemplo, crimes bárbaros como esse na história, eu pergunto para você, conhecendo a maldade do ser humano, você consegue passar perto de uma cabeça tão má como essa? A sua cabeça consegue? Não, né? Por quê? Porque os seus desejos malignos foram pregados na cruz. Aquela parte má, iníqua, que todo ser humano tem, desde que quando nasce, foi esmagada na cruz, para quem aceita Jesus. Você pode até não acreditar, e eu também não acreditava, mas existe pessoas que se restabelecem, irmãos, dentro da cadeia.
Sabia? Ele podia ser a pior pessoa que você conheceu. Quando ele conhece a Jesus, ele pode ser libertado. A gente não acredita, né? A gente não acredita. É a mesma coisa. Pegar lá o maníaco do parque. Né? Aí o maníaco do parque vem aqui para Hortolândia, você vai levar o maníaco do parque lá para sua casa? Ô, irmão, que bom que você agora se converteu. Vamos ficar em casa lá uns dias. Quem tem coragem de levar? A gente não acredita, né? Mas o cara se converte. De modo que, quando a pessoa se converte a Cristo, então, a impiedade, vamos compreender isso, a impiedade, a malignidade, o desejo mau, ele é pregado na cruz com Cristo. Só que o nosso pecado herdado, ele só terá o seu fim na volta de Jesus. É por isso que nós continuamos pecando. Só que nós não pecamos a ponto de querer cortar o cara e pôr dentro de uma mala. Não é verdade? Então, os irmãos compreenderam a diferença entre pecado e impiedade? Essa é a diferença. Oi. Varão, vou falar uma coisa para você. Diabo e demônio, eles já fizeram toda a parte deles. Está tudo feito. Tudo. Não vem porque o diabo controla todo o sistema. Agora, por exemplo, o diabo não fica assim, irmão, porque tem um grande problema no crente, que é assim, ó. O crente faz coisa errada? Sim ou não? Sim. Mas quando ele se depara com a coisa errada, ele põe a culpa em quem? É mentira, foi ele quem fez. O diabo, ele propicia a esfera. O diabo propicia a esfera. Por exemplo, agora está um pouco mais politicamente correto, porque está proibido fazer comercial de cigarro, de bebidas alcoólicas, isso está proibido agora. Mas antigamente era normal. Então o camarada virava crente. Aí a indústria do cigarro colocava nos outdoors, na televisão, né? Olha aqui, fume Marlboro, tal, não sei mais o quê. Aí o cara tinha largado. Aí ele falou, ô, rapaz, saudade de fumar um cigarro, hein? Mas não foi o diabo que tentou ele. O diabo causou a esfera para ele cair. Entendeu? É tipo assim, o diabo apronta a armadilha. E o cara cai se for distraído. Essa é a história. Certo? Exatamente, que é o chamado sistema evangélico a brecha. O irmão deu brecha e já era. Bom, então vamos prosseguindo aqui. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Irmão, vamos entender bem esse texto. Esse texto aqui é legal de entender porque a minha seita preferida, ela ensina e ensina até hoje que quando a pessoa morre, pagou todos os pecados. Ela ensina e ensina até hoje que quando a pessoa morre, pagou todos os pecados. Agora, se você está me acompanhando, Paulo está falando de que tipo de morte aqui? De morte física ou de morte para o pecado? O texto é claro? Precisa muita hermenêutica para entender isso? Não. Aquele que morreu para o pecado está justificado do pecado. O que Paulo está dizendo? Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele está justificado do pecado. É por isso que nós temos a doutrina da justificação, que eu já preguei para vocês aqui algumas vezes. Então, aquele que morreu
para o pecado, que nem, por exemplo, o maníaco do parque. Ele saiu da cadeia, ele vai lá, aceita Jesus, agora ele começa a ir para a igreja, tal, não sei o quê. Ele morreu para aquela vida anterior dele. Está dando para compreender? Ele morreu. Ele está justificado. Aí, conforme eu preguei domingo passado, a gente fica revoltado porque é fácil, né? Só assim, pô, e as vítimas do cara? Então, irmão, aí é um problema que ele vai resolver com um homem, eu não sei se vocês já ouviram falar. Teve um homem que andou na terra há 2000 anos atrás, ele era muito bom, todo mundo gostava dele. Mas um dia crucificaram ele. E aí Deus falou assim, ah, é? Então ele vai julgar os vivos e os mortos. Então quem vai julgar os problemas do Chico Picadinho, quem é? Jesus. Se ele chegar aqui na igreja, o que nós vamos ter que fazer? Aceita ele como crente. O irmão Chico Picadinho quer falar alguma coisa? É dose, ora. É desse jeito aí que funciona a coisa, irmãos. Vocês estão entendendo como é que o evangelho é diferente? O evangelho é diferente. O evangelho não é igual a gente pensa. Nossa forma de ver o evangelho é sempre acusar. A de Deus é sempre perdoar. Vamos pro... Então, quando você morre para o pecado, você se liberta de todos os atrativos do pecado e do poder do pecado sobre você. Você pode até pecar, só que já não é mais tão atraente o pecado para você como era antes. Entendeu? Próximo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também. Se já morremos com Cristo, cremos também, com eles viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo de lei, mas debaixo da graça. Irmãos, vejam só. Paulo diz que já que a nossa natureza humana antiga morreu em Cristo, nós agora temos uma nova personalidade. É assim que Deus olha você. Agora você tem uma nova personalidade perante Deus. E ele morreu uma única vez. Uma única vez. Porque se Jesus tivesse que morrer pelos nossos pecados todas as vezes, irmão, todo dia tinha que montar uma cruz perto de onde a gente mora para Jesus vir morrendo. Começava a morrer para rodar 190 países. Mas não. Ele morreu uma vez por todas para acabar com o pecado adâmico. Tá? E agora, vivo, já que ele não tinha pecados, ele morreu pelos nossos pecados, vivo ele está à destra de Deus, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Então, como é que nós devemos considerar a nossa natureza humana? Devemos considerar a nossa natureza humana como se ela estivesse morta para o pecado. É dessa maneira, tá? Devemos olhar que nós estamos vivos para Deus.
Muitos cristãos, às vezes, têm a sua consciência atormentada durante a vida inteira por causa de alguma coisa que cometeu. Bom, esse cristão, ou ele não entendeu isso aqui que eu estou pregando, ou ele não entendeu a graça de Deus. Porque assim, irmão, você quer ver uma coisa? Quando você vai para um julgamento na justiça comum, você vai com a sentença decretada ou você vai com 50% de chance? Você vai com 50% de chance. Agora, nós aqui, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos com 100% de chance de liberação. Você só vai chegar perante Jesus porque tem que chegar. E tem que reconhecer. E toda língua reconhecerá e todo joelho se dobrará perante Deus. Mas nós vamos com 100% de chance. Porque nós já morremos para o pecado. Nós já vivemos em novidade de vida. Isso significa, nós paramos em qual aí, varão? 14. Isso significa, irmãos, que você nunca mais vai voltar a ser um pecador igual àqueles que praticam pecados sem conhecer Jesus. Você pode até errar, você pode pecar, isso vai acontecer. Porque você não saiu do corpo ainda. Mas você não vai ser igual. Você é completamente diferente. Você está vivo em Cristo Jesus. Ou seja, o pecado não te escraviza mais. O pecado não te escraviza mais. Tem uma ilustração do reverendo Nicodemos, que eu pego ela fora de um contexto que ele usa, mas eu acho interessante. E essa ilustração é o seguinte, né, trazendo isso para a novidade de vida do cristão. Você pode sair daqui a São Paulo e o seu pneu pode furar. Concorda? Então ele pode furar. O que é esse pneu furar? É o pecado que você pecou ocasionalmente. Agora, se você sair daqui para São Paulo e a cada 20 quilômetros o seu pneu furar, aí tem coisa errada, né, irmão? Então, assim também se dá com o cristão que não é mais escravo do pecado. Ocasionalmente, ele vai errar, ele vai pecar. Tem dias que ele vai se sentir o melhor cristão do mundo. E tem dias que ele vai se sentir o pior cristão do mundo. Tem dias que ele vai achar, eu não vivo nada disso aqui que eu estou aprendendo ou do que eu prego. Mas tem dias que ele vai dizer assim, puxa vida, como é bom estar em Cristo Jesus. Como é bom poder ter aprendido de Cristo. Então é neste aspecto que nós temos que ter a compreensão. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado, mas somos livres por causa da compaixão e da misericórdia de Deus. Não é porque nós temos mérito, não. É por causa da compaixão e da misericórdia de Deus. Vamos aí ao texto 15 agora. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo de lei, mas debaixo de graça? De modo nenhum. Olha que interessante. No parágrafo 14 aí, o Paulo diz assim, que o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo de lei. Isso tem a ver com o capítulo 5. Isso tem a ver com o capítulo 5. Porque ele diz que onde não tem lei, não tem pecado. No capítulo 5. Então ele fala assim, ó, vocês também não têm lei. Então quer dizer que porque vocês não têm lei, também não tem pecado? Aí ele diz, não, de modo nenhum. Será que nós podemos ir avante
e pecar sem nos incomodarmos com o pecado? Porque a nossa salvação não depende de guardar a lei, mas antes da graça divina? Paulo diz não. E é aqui que entra de novo a ilustração do pneu furado. Porque se você vai a São Paulo e o seu pneu fura a cada 50 metros, você já se tornou escravo daquele pneu. Você vai ter que ficar parando toda hora e obedecendo ele. Vai ter que pegar o pneu e vai ter que trocar. Agora, se o seu pneu fura a cada 100 quilômetros, que é o caso aqui para São Paulo, quem está sendo o senhor da viagem? É você. Você é o senhor da viagem. Da mesma maneira, é o que Paulo está dizendo para nós aqui. No versículo 15 e 16, veja o 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmão, que você pode escolher. Você pode escolher o seu Senhor. Ninguém é obrigado a ser cristão. Você pode falar assim, eu não quero saber de nada, eu vou levar uma vida do jeito que eu quero, eu não devo nada para ninguém, só que o crente normalmente diz assim, eu só devo para Deus, eu não devo nada para ninguém e acabou. Então Paulo diz assim, vocês podem escolher o Senhor de vocês. Você pode escolher o pecado como seu senhor. Ou você pode escolher a absolvição de Cristo. Quem compreendeu o que eu estou falando? Você pode escolher. Né? O Belão não está aí hoje. Eu gosto de brincar com ele nesse aspecto aqui, por causa de um amigo nosso em comum. O camarada, ele gosta de tomar um drink. Eu tinha um cara que ele bebia muito, e aí quando você falava para ele que ele era cachaceiro, ele falava que ele tomava um drink. É que agora eu lembrei da música aqui do Eduardo Costa. Aí, ele disse que eu sou cachaceiro. Aí ele gostava de tomar um drink. Aí ele falava assim, não, eu não sou cachaceiro, eu tomo um drink. Então, irmão, existe uma diferença aqui nesse caso, né, voltando aqui para você se oferecer como escravo para o pecado. Existe uma diferença. Você tomar um drink e você se tornar um alcoólatra. O alcoólatra, ele é um escravo do álcool. Está dando para o irmão entender? Ou seja, ele não pode ver 1 litro de qualquer coisa que ele tem que beber. Ele tem que beber. Agora, ele chega numa festinha, aí chega lá, tem um drink, ele toma um drink. Ele é escravo do álcool? Não. Então é assim que o pecado funciona. Tudo aquilo quanto você se apresenta e vive nele, então torna-se pecado. Aí Paulo continua aqui. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para o pecado, assim apresentai os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que é que Paulo está mostrando aqui agora, irmãos? Paulo está falando, olha, graças a Deus, que embora vocês, isso se aplica a todos os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eram servos do pecado. Pensa, você tinha um coração mau. Talvez um dia você chegou até a desejar a morte de alguém, de tanta raiva que você ficou. Ou alguém desejou a sua. Né? De tanta raiva que você ficou. O Paulo diz, não, pensar dessa maneira é ser escravo do pecado. Agora você já não pensa mais assim. Está ótimo. Vocês se livraram do velho senhor. Imagine, por exemplo, uma garota que era garota de prostituição. Ela era um escravo do pecado. Mas agora ela fala assim, não, agora eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. O pecado já não reina mais na vida dela. Acabou. E nós temos que vê-la completamente diferente. Perdão. E nós temos que vê-la completamente diferente. Nós agora não temos que vê-la como uma ex-garota de programa. Você sabe que crente gosta muito desse negócio, né? De ex, né? Ex-bruxo, ex-garota de programa, ex-isso, ex-aquilo. Não. Irmãos, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não significa que você já se tornou um santinho, uma santinha, não significa que você não vai errar, nada disso. Só que você é nova criatura e está justificado. Aquela garota de programa, todos os pecados dela estão perdoados. É assim que Jesus trata. Pode parecer injusto para vocês? Pode, mas eu volto a citar. Tem um homem que morreu há 2000 anos atrás, e é ele que vai julgar os vivos e os mortos, não somos nós. Ok? E aí ele diz assim, ó, cadê aqui? Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Né? Ou seja, ele está dizendo assim, que quando você vivia naquela vida pecaminosa, você não estava preocupado com os bons frutos. Você não estava preocupado com nada. Você estava preocupado mais em pecar, entendeu? Em fazer e acontecer. E ele diz, mas qual foi o resultado? Nada bom. Ele diz, por exemplo, que eram obras que hoje nós nos envergonhamos. Basta você olhar a sua vida inteira e perguntar a qualquer ser humano, tem alguma coisa na sua vida que você não se envergonha? Tem alguma coisa na sua vida que você não se envergonha? Aí é uma questão de parar e pensar, né, irmão? Você pode parar e pensar assim, eu não me envergonho disso, mas tem coisa na minha vida que eu me envergonho. Às vezes tem uma mentira tão bem contada que você contou, que até hoje você tem vergonha dela. É diferente da moça que eu citei, que era uma garota de programa? Nenhuma. Então Paulo diz que nós deixamos de ser escravos do pecado. Agora nós somos servos da luz. Agora nós estamos livres do pecado e somos escravos de Deus. Presta atenção nisso aqui, irmão. Nós somos escravos de quem? Então, numa parada entre ser escravo do pecado e ser escravo de Deus, a sua tendência pecaminosa, como eu vou citar no capítulo 7 a semana que vem, ela pode até te fazer pecar. Pode. Só que você é um escravo de Deus, não do pecado. Eu já encontrei pessoas que disseram assim para mim, inclusive no presídio. Pastor, aqui não dá para seguir o evangelho, não. Aqui a gente tem que seguir a lei do crime. Aqui a gente tem que seguir a lei do crime. Fui criado em família evangélica, mas aqui não tem condições, não. Bom,
Ele está se apresentando como escravo para o pecado. Escravo do pecado. É o que ele está escolhendo. Agora, ele pode até passar algumas dificuldades lá dentro, mas se ele continuar se centrando em Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, irmão, não importa o número de pecados que a pessoa praticou, Deus, ele perdoa, está justificado em nome de Jesus. Essa que é a grande questão. A situação é quando a pessoa ela se torna um escravo do pecado. E aí ela perde tudo de bom que ela criou dentro de si. Essa é a ideia. Mas existe diferença entre ser escravo e pecar ocasionalmente. Seu pneu pode furar a cada 50 metros. E seu pneu pode furar uma vez na estrada. Você pode até errar, pode ter um deslize, pode cair. Mas se esse cair for todo dia, toda hora, você tem problema. Quem entendeu o que eu estou falando? Aí aqui no versículo 23, tem um detalhe muito interessante. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aqui também vale a pena explicar. Lá na minha seita preferida, lá eles explicavam o seguinte, inclusive o texto está pervertido lá. Lá está escrito assim: pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vejam a diferença no texto. Pois o salário pago pelo pecado é a morte. Essa sentença está me dando a entender o quê? Que a morte pagou os pecados. É assim que está escrito na Bíblia deles. Mas olha o que a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. E se você entender Romanos, como eu tenho explicado aqui, Paulo não está tratando aqui de pecados pessoais. Paulo está tratando de pecado adâmico. Quer ver como você entende facinho? Porque o salário do pecado de Adão é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado de Adão lançou toda a humanidade na morte. Mas a morte de Cristo fez com que nós morrêssemos com Cristo. Fez com que nós fôssemos batizados em Cristo. E fez com que nós fôssemos levantados em Cristo. De modo que o salário do pecado adâmico e os seus pecados pessoais, em Cristo Jesus, estão perdoados. E como disse Jesus àquele homem um belo dia, teus pecados estão perdoados. Deus abençoe vocês.